lembrando da reflexão do domingo passado, com Jesus explicando aos seus discípulos, embasbacados com a beleza artística, com a estética exuberante do encaixamento das pedras e da harmonia do templo de Salomão, em que ele avisou: não ficará pedra sobre pedra, referindo-se ao templo que cairia sob o impacto da violência do que ele chamou mais embaixo das nações contra as nações, da guerra, de turbulências de todas as ordens, principalmente aquelas provocadas pelos imperadores, pelos tiranos, pelos povos, pelos interesses, nas riquezas e na escravização. Agora, nesse texto de hoje, vemos que aquele Jesus a quem nos referimos no domingo passado, profético, derrubando as ilusões, os encantamentos românticos, contemplativos dos seus discípulos e de outras pessoas que ali se admiravam, agora ele se encontra no chão. No primeiro momento deste estado de tombamento de Jesus, que avisara numa outra oportunidade de que ele derrubaria este templo e o reconstruiria em 3 dias, agora ele, o templo do reino de Deus, do reinado universal, se encontrava caído ao chão, esbofeteado, zombado, sangrado, com uma coroa de espinhos contornando o seu crânio, e depois pregado e não levantado sobre um trono, mas numa cruz de madeira cruel, de sofrimentos que começaram lá nas torturas dos interrogatórios, que tinham muita colaboração desse primeiro templo. Agora Jesus sangra e ainda se depara com os deboches dos soldados, os deboches das chamadas autoridades, que um determinado texto chama até de governantes, aqui assegurar que tudo acontecesse como o programado na destruição deste templo do reino de Deus, que é o próprio corpo de Jesus. Mas esse terror todo, que atravessa 2 milênios, 20 séculos, impressiona, nos choca e nos levará a conclusões. Mas eu quero encontrar um lugar de onde contemplar isso, ler isto, tentar entender isto. E este meu lugar, justificando um pouco da minha própria história de fé, da minha própria escolha, da minha própria orientação teológica e ideológica, o meu lugar será no meio do povo. Este povo, como descreve Lucas, olha, contempla. Lucas não descreve o estado emocional desse povo neste momento, mas para compreendermos quem é esse povo, eu quero compreender quem é esse povo, eu quero me compreender no meio desse povo. Eu olho lá para trás, perguntando quem é esse povo, e vejo que muitos aqui que me acompanham são daqueles que Jesus levantou das doenças, do estado de coxidão, de aleijamento, de imobilidade, que Jesus curou para que vissem com os olhos antes cegos pela violência, pela brutalidade, dos leprosos que se desmanchavam sob a falta de interesse desses que agora crucificam Jesus. Estes e tantos outros, mulheres que Jesus tirou das perseguições legalistas, das condenações, das exclusões, dos massacres. Crianças também se encontram aqui nesta multidão,
a quem Jesus ofereceu o seu colo, dizendo: bem-aventurados são os que agem como as crianças, que sentam ao colo, acolhem o reino, aqui se encontram. Mas também aqui muitos se misturam, que vieram lá do julgamento, que se deixaram enganar, que se deixaram manipular, que se deixaram trair pelos fariseus e pelos sacerdotes distribuídos, dizendo: agora, quando ele perguntar a quem soltaremos, o que faremos com este Jesus, vocês gritem: crucifica-o, crucifica-o. Muitos aqui no meio da multidão que olham para Jesus, contemplam com horror essas cenas todas, estavam lá gritando, manipulados, servindo de combustível para a barbárie, para a violência, para o tombamento desse templo sagrado que é o próprio Jesus. Mas também a gente vê aqui nessa multidão muitas das mulheres, muitas das pessoas que choravam, que se lamentavam, que quase arrancavam os cabelos quando Jesus passava com o patíbulo nas costas, com algumas centenas de quilos, e ele, como um escravizado, chicotado, xingado, zombado, debochado lá desde o caminho. Aqui se encontram muitas das mulheres a quem Jesus se dirigiu, dizendo: não chorai por mim, chorai pelos vossos filhos, chorai por Jerusalém. Jesus é agora acompanhado por essas que lamentam, por essas que sentem o impacto das marretas, que sentem o impacto da crucificação de um corpo que se dependura e se rasga sob os pregos. Esta multidão não reage de outra forma a não ser olhando. E aí que eu me pergunto aqui no meio: o que acontece com o povo que não se organiza, que não se mobiliza, que não enfrenta a barbárie da crucificação de um homem santo, do Messias, do Rei do Universo, que aqui reina bem diferentemente daqueles que ordenaram e decretaram a sua crucificação, a sua morte e seu banimento. Aqui Jesus reina entre dois outros que sofrem tanto quanto ele, enquanto um se desespera, outro pede para ser lembrado. Este é o reinado de Jesus, que esta multidão não conseguiu compreender, ou se compreendeu, muitos compreenderam, não conseguiram reagir, não conseguiram fazer o confronto, não conseguiram defender Jesus, não conseguiram proteger o que ele veio construir, o seu reino. Essa multidão, eu penso nas multidões de hoje, século XX, século XXI, os futuros séculos, e penso que o povo sempre agirá desta forma, enquanto não se organizar. O que se vê aqui é muito diferente do que se vê mais tarde, com a conversão de Saulo, que ajudou a organizar o povo, a formar um corpo de pessoas ricas de dons, de pessoas ricas de fé, ao ponto de repartirem tudo entre todos, na medida das necessidades. Aí aprendemos que é preciso que o povo se organize, é preciso que o povo se confraternize, não em festejos, ou então de forma assim tão alienada, tão perto, mas tão junto, mas tão distante, sem o que fazer. O fazer não se faz presente, a intervenção popular não se faz presente, se faz ausente com um povo desorganizado, desmobilizado, usado como bucha de canhão. Na época não se falava em canhão, mas se falava em bucha de flechas, de espadas, de patadas de cavalo. O povo sempre é usado. Aqui é usado como uma espécie de bastidores de justificação para aqueles que zombam de Jesus, enquanto Jesus agoniza.
Então, meu irmão, minha irmã, deixemos logo claro nesta conclusão o seguinte: primeiro, este que reina para sempre, mesmo agonizante, não por doença, não por hepatite, como dizia e diz Frei Beto, não com uma doença terminal, mas sob o sacrifício de quem deveria protegê-lo, sob o sacrifício da religião que deveria ser resgatada, sob o sacrifício e o martírio daqueles que deveriam cercá-lo de toda a compreensão e impedir que isso acontecesse. Nós somos seguidores deste Jesus. É a este Jesus aí, com uma multidão, cercado por uma multidão amorfa, com os ouvidos ouvindo barbaridades que não se diz a ninguém, muito menos ao nosso rei aí, dependurado da forma como foi, ou zombado, humilhado, cuspido como Jesus. Nós somos seguidores dele. 2. É preciso que logo nos descongestionemos de todas as pressões que sofremos, para não sermos amorfos, sermos vivos mortos, sermos desvinculados de tudo o que é bom que Jesus nos ensinou e nos ensina, para nos darmos conta de que nós não somos seguidores de rei algum. Nós não somos discípulos e discípulas de nenhum papa. Nós não somos discípulos e discípulas de nenhum primaz, de nenhum arcebispo, de nenhum pastor, de nenhum dirigente institucional. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Este Jesus, Rei da humanidade, Rei do universo, que reina desta forma aí e que é capaz de atingir um outro imobilizado, mas que pensou antes de morrer, que lhe diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Nós somos discípulos deste Jesus, que não esconde a agenda, que não dá explicações falsas e mentirosas para fugir do compromisso, mesmo no estertor, mesmo nos limites do sofrimento atroz, inexplicável. Ele não dá desculpas. Ele continua com a sua missão. A missão de resgatar o ser humano, mesmo ali, quando suspira pelos últimos momentos. Hoje mesmo estarás no paraíso. Quem está no inferno, quem vive os seus últimos momentos sob a tortura da crucificação, incapaz de designar o que lhe resta, a energia que o faz viver e se dedicar ao outro, e lhe diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós somos discípulos deste Jesus. Nós não somos discípulos do Jesus que só gosta de louvores. Nós não somos discípulos do Jesus que só gosta de donos de instituições, chefes de instituições, que muito mais, em vários casos, em vários momentos da história, crucificam do que libertam. Nós somos discípulos deste Jesus. A nossa agenda deve encontrar lugar central para a luta, a missão do reino deste Jesus, contra todas as crucificações, contra tudo que amorfa, tudo que mofa, tudo que empoeira e que enche de preguiça. Este é o desafio que eu compartilho contigo, meu irmão e minha irmã, olhando a partir dessa multidão tão amorfa, tão imobilizada, tão embotada, tão descaracterizada como povo e como pessoas, que, dado momento, seguiram Jesus e que agora se calam, se omitem e se silenciam diante
dos algozes, daqueles que sempre cometeram e cometem injustiças e barbaridades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.